Ei, gente, boa noite. Então, hoje é dia 8 de janeiro de 2023. Estamos aqui no primeiro Darshan com o Saulo do ano. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Jai. Então, assim, já tô na Sangha desde 2019 e isso me fez me recordar da época que a gente tinha várias maratonas de Darshan, Satsang, e era muito legal. E eu tô relembrando esses velhos tempos de abrir sala, não sei o quê, botar musiquinha, enfim, foi bem gostoso. Gente, vamos ligar a câmera, é bom o olho no olho. Saulo, vambora, quando você quer falar algo, e aí depois eu tenho algumas perguntas, né, que o pessoal mandou pra gente. Tem perguntas bem interessantes aqui. E tivemos várias, então teremos que ter outro Darshan, ou outras formas aí de estar respondendo isso. Mas vamos embora. Boa noite aí para todos. Namastê, pessoal. Muita luz, muita paz, muita bênção para nós. O que foi mais interessante com relação às perguntas que foram chegando é que a gente vai sempre tentar responder todas elas, né? Mas em um momento como esse, assim, talvez a gente não consiga. Mas a gente pode ir respondendo, talvez ao longo da semana, às vezes por meio de algum conteúdo, né, no Instagram, às vezes algum vídeo, alguma coisa assim, a gente pode também ir auxiliando o áudio na sanga, alguma coisa assim. É muito interessante isso, né, Jai, porque esse encontro, né, ele é um encontro que ele é necessário, né, principalmente a gente resgatar aquela nossa essência, né, do que é que a gente está fazendo aqui, como que a gente está fazendo, ah, quem é o meu mestre interno que está querendo me direcionar? Quem é o que eu acredito que seja que quer me direcionar? A quem estou servindo, né? Então, nas próprias escrituras sagradas, coloca, a gente tem que ter muito claro o que a gente está servindo. Deus ou a Mamon, né? Nesse sentido, né? É o que é o material ou o que é o divino? Então, todas essas plataformas, todas essas dúvidas, todos esses entraves, desentraves e acontecimentos surgem justamente para que a gente consiga expandir cada vez mais o nosso olhar, a nossa consciência e o nosso olhar, principalmente, eu falei o olhar, eu sei, mas o olhar interno, né? Quero dar oi para minha querida e amada pequena discípula, que está ali com a Leila. Beijo, querida. Deixa eu dar um oizinho para ela. Oi, boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Sim, Tudo bem. Boa noite para você. Durma com os anjinhos. obrigada. Tchau, querida. Grande beijo. Ai, ai, que bênção. A oportunidade da gente estar aqui, né? Ela é uma oportunidade. Antes a gente fazia essas questões todas ao vivo, né? As pessoas ligavam as câmeras, faziam as perguntas e a gente ia respondendo. Ah, a gente acreditou que fazer dessa forma, por escrita, né? Receber as perguntas por escrito preserva um pouco, né, da individualidade de cada um. Às vezes alguém gostaria de fazer uma pergunta específica e não quer, né, que seja exposta ou exposto. E eu acredito que as perguntas elas podem vir também de forma mais genuína, talvez, né? Então é algo ali que tá vindo, né, que está sendo trazido. O que é isso, né? O Dashan é uma bênção. Dashan é uma bênção. A gente pode fazer o Dashan em forma de uma imposição de mãos, a gente pode fazer um Dashan em forma de um simples contato, a gente pode fazer um Dashan completamente silencioso, só de estarmos sentados aqui, em presença, a gente já está recebendo essa bênção. Eu gosto de fazer com perguntas e respostas, porque não somente eu, em vários lugares vocês vão ver Dashan em forma de perguntas e respostas também. Por quê? Porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de receber essa bênção através de instruções, ou através de apontares, através de direcionamentos. Então,
a gente poderia fazer de qualquer forma. A gente poderia ficar sentado aqui meditando e receber esse darshan, né? Pode ser darshan ou darshan, as pessoas falam. Você vai receber esse darshan, pronto. É essa bênção que você está recebendo. Os animais recebem, vários animais já vieram até mim, pediram o darshan, dei. Pouco tempo depois eles morreram, então cuidado com esse darshan que eu estou fazendo aqui com vocês. Não é verdade esse bilhete, eu tenho como comprovar, inclusive. Vários animais pedem a benção antes de partirem. Acredito que se você tem um animalzinho, talvez você já tenha percebido isso um pouquinho antes dele ir embora. Ele vem, fica mais assim, depois ele se vai. Então ele perde a, 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 ele pede por essa bênção, ele pede por essa oportunidade. Então, e é também uma forma da gente se conectar cada vez mais com a gente mesmo. Ouvir coisas que talvez a gente já sabe, que já está cansado de saber, mas que precisa ouvir de novo, né? Para que a gente tenha certeza de que aquilo é aquilo mesmo, né? Então, a gente separou algumas perguntinhas. A Jai vai fazer o favor lindo, maravilhoso da seva dela hoje junto comigo, de fazer as perguntas e a gente fazer uma meditação em cima de cada questão que é colocada aqui. Porque o que eu gostaria que você soubesse do fundo do seu coração, você que está me assistindo aqui agora, ao vivo, você que está me assistindo depois gravado, né, em algum conteúdo, alguma coisa. Fica tranquilo, todas as questões são sobre você. Todas. Todas as questões, todas as respostas, elas são sobre você. Então, você que está me assistindo, tudo é sobre você. Então, ah, todas essas questões, elas surgem do que a gente pode chamar de um universo coletivo de questões que estão rondando toda essa capacidade microcósmica do ser de se interconectar. Então, todas as questões, elas permeiam tudo aquilo que está em evidência na sua vida nesse momento. Então, você vai perceber que a pergunta do outro pode não ser a sua pergunta neste momento. E muitas vezes você vai ouvir a pergunta do outro e vai ter uma reação com relação a essa pergunta. Se atente à forma como você reage à pergunta do outro. Você reage com arrogância, você reage com prepotência, você reage com medo, você reage com ironia, você reage com graça, você reage com raiva, ou nossa, eu devia ter perguntado isso, ou qualquer coisa. Então, assim, percebe como você recebe a pergunta e percebe principalmente como você vai receber a resposta. Porque muitas vezes são respostas que podem ser duras para nós. E muitas vezes pode ser que seja uma resposta ridícula para você. E que você sabe muito bem o que seria falado, o que seria exposto. Então percebe também se você está querendo se colocar em algum lugar. Se você está querendo ah, provar alguma coisa para alguém, para si mesmo. Percebe? Então, quando todo mundo se coloca no seu lugar, está em presença, a bênção acontece, o conhecimento flui. E esse é o nosso darshan. Vamos ouvir a primeira pergunta, que obviamente eu não vou saber responder, como nenhuma pergunta que chega para mim, porque não é sobre as perguntas. Vamos lá. Vamos de primeira pergunta. Jai, eu preciso só de um favor seu, por gentileza. Já que você já separou as perguntas, depois eu peço que você envie para quem for subir o vídeo as perguntas que foram feitas para a gente colocar na legenda, para a gente já ter isso documentado no vídeo, tá bom? Tá bom, Então já perfeito. fiquem sabendo que eu não vou responder nada do que vai ser perguntado. Mas você já sabe, né? Então tá. Vamos lá.
Parece que tem um fluxo que me leva adiante, onde eu acho que estou no caminho correto, mas às vezes ele para, às vezes até parece retroceder. Você sentiu isso? A primeira questão que a gente precisa fazer para a gente mesmo é quem está buscando experienciar algo. Quem quer sentir algo? Quem quer estar num fluxo? Quem quer chegar em algum lugar? Então, a partir desse direcionamento, a gente precisa compreender que a consciência, ela já é. O que é a consciência, o que é a presença, ela já é manifesta. Ela não tem início e ela não tem fim. Então, quando eu acredito que estou chegando em algum lugar, essa ainda é a mente querendo me guiar para o que já é conhecido. Então, o que eu imagino que seja um local iluminado, é para lá que a minha mente vai me levar. E é assim com tudo na nossa vida, não só aqui falando sobre iluminação espiritual, a gente pode ir para qualquer outro lugar. De onde vai surgir um sofrimento antes de uma viagem? Quando você começa a programar a viagem inteira e começa a sofrer porque ela pode não dar certo, porque algo pode acontecer de errado, ou porque a mala vai extraviar, ou porque o hotel não vai estar pronto, ou porque o jantar não vai estar na mesa, ou porque a nota que eu queria naquela prova não deu certo, ou aquela promoção naquele emprego não chegou, ou aquele bônus, ou porque aquele filho ou filha não é tão perfeito da maneira com que eu queria que fosse. Nós estamos buscando por segurança, querendo programar a nossa existência. Então, nós acreditamos que devemos chegar em algum lugar, estar em algum lugar, pertencer a algum lugar, para que nós nos sintamos confiantes em nossa própria ilusão do que é segurança. Então, a ilusão sobre o que é o controle vai criar um fluxo, me levar por esse fluxo. E o que acontece quando eu chego ao final desse túnel de arco-íris e não encontro o meu baú do tesouro? Eu irei me frustrar. Eu irei me frustrar profundamente, porque eu criei uma ideia, uma ilusão sobre o que seria chegar em algum lugar. Então, eu tenho como missão, no meio dessa tentativa de controle, sustentar uma energia, sustentar uma máscara, sustentar uma vibe, sustentar um relacionamento, sustentar uma existência, sustentar um emprego, sustentar o que quer que seja, para que aquilo não saia dos trilhos e faça com que a minha vida toda desabe bem diante dos meus olhos. Existe um discurso muito interessante que, de forma indireta e às vezes muito direta, fala sobre isso, que é a olha que engraçado, a ilusão sobre o que é algo, mas não é isso. Esse veio também para ser citado daqui a pouco. Mas a diferença entre propósito, segurança e propósito. Porque o que nós acreditamos que seja o flow, muitas vezes é uma ilusão. Porque o que é o flow para você vai ser o que é o flow para mim? Então é uma opinião do que, como eu me sinto, que segurança é essa que eu busco? Que flow é esse? O flow é quando tudo tá bom para você? Isso é flow? Imagina o Cristo na cruz. Você acha que ele não estava no flow para chegar lá na ressuscitação dele lá? Você quer mais flow do que isso? Todas as escrituras se cumprindo? Mas o cara estava sendo morto, velho. Então, isso é flow. Você acha que se Paulo não tivesse lá tomando chibatada lá na masmorra, ele teria escrito
aquela ode ao amor, né? A carta de São Paulo aos Coríntios, o amor é fogo, que arde sem se ver, sei lá, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O cara estava apanhando na masmorra todos os dias e escreveu aquilo. Isso não é flow. E a gente toma uma chibatadinha e a gente sofre tanto. E a gente cria tanta ilusão. Que sofrimento é esse? Eu vi uma coisa, eu não ia citar isso aqui não. Sabe quando você vai fuçando na internet, passa uns vídeos, umas coisas e tal, e você vai jogando, passa pra cá, passa pra lá. Eu vi um coach, não que eu goste ou não goste, mas eu vi um coach. Deve ser por conta das coisas que eu vejo, né? Aparece coisas assim, né? Coaches e religiosos e muitos, né? E ele falou assim: você tem um teto, você tem uma comida, você tem não sei o que lá, então você tem muito mais bênção do que você imagina, e você está reclamando literalmente de barriga cheia. E eu acho que isso não se encaixa em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque tem muita gente em profundo sofrimento que tem tudo e tem pessoas numa alegria muito profunda, numa alegria de viver e não tem nada. Então, o que a gente está lidando aqui de flow, de fluxo, de segurança, de controle, de propósito, nada mais é do que uma ilusão que eu criei para mim mesmo de um lugar que eu preciso chegar, de uma posição que eu preciso ocupar. Quando, na verdade, pelo que eu entendi da questão, está ligada à iluminação espiritual. A iluminação, ela é como se fosse o quadro inteiro. E o quadro inteiro não são apenas as notas mais coloridas que estão expostas, ou a finalização em ouro, ou a assinatura de quem pintou esse quadro. O quadro começa desde a sua confecção, desde a preparação da tela. Você vai fazer uma mandala, você precisa traçar os pontos. Por mais que ela seja intuitiva, você precisa partir de um lugar. Que lugar é esse que você está partindo? De onde surge o intento que vai reger toda a mandala da sua vida? De onde está partindo esse ponto? Isso é importante a gente perceber. A intenção, ela se inicia antes da ação, ela se inicia no intento. É por isso que não existe barganha com o divino. Você pode fazer 200 retiros por ano. Você pode falar namastê com todo mundo que você encontrar na rua. Você pode servir todos os dias, você pode fazer caridade, você pode fazer tudo. Se não tiver amor, de nada adiantaria. Se não houver desapego, se não houver desinteresse, existe barganha. E quem barganha com Deus? Não tem jeito. Você imagina você tentar barganhar? Então, sabe aquela hora que eu estava conversando com o fulano? Eu não tinha essa intenção. Mas como que você vai chegar para o divino, para Deus, para o universo, para quem você quiser, e vai falar assim: então você está enganado. Não era essa a minha intenção. Não, é a sua intenção. Porque a sua intenção é a manifestação do intento. A sua ação inicia-se antes. Porque o que vem antes inicia, inclusive, a propulsão da forma pensamento. Algo precisa
explodir nesse Big Bang interior para que surja uma ideia, para que surja um pensamento, para que surja um incentivo. Essa explosão manifesta algo que corresponde posteriormente a uma ação. Então, lendo a pergunta, parece que tem um fluxo que me leva adiante, onde acho que estou no caminho correto. Ou seja, onde acho que estou no caminho correto. Será que eu estou querendo fazer o caminho correto para quem? Foi a primeira pergunta que foi feita. Para quem eu acho que estou fazendo um caminho correto? Qual é o caminho correto? O caminho correto de Sai Baba é o mesmo do Osho? Eu não sei. O que é divino para você é divino para o outro? Ou seja, precisamos sair de forma atemporal das análises das percepções, dos achismos, dos fenômenos e precisamos ficar com o que é. Mas às vezes ele para, ou seja, o flow, o fluxo, eu acho que estou no caminho certo, mas às vezes ele para. Como assim ele para? Quem para? Quem percebeu que parou o quê? Se o caminho parou, ele é um caminho? É uma estrada sem fim? É uma estrada com fim? É um túnel que não está aberto? Que ilusão é essa que foi criada para mim de que eu preciso percorrer algo? Às vezes parece até retroceder. Vejam a questão. Às vezes ele está ok, às vezes ele para, às vezes ele volta. Quem volta é o caminho? Imagina você numa estrada. Você está seguindo bem, teu carro está andando bem. De repente você acha que a estrada começa a voltar, de repente você acha que a estrada para. É a estrada que parou? Não. Não foi a estrada que parou, a estrada continua. Às vezes a estrada retrocede? Não, a estrada não retrocede. Quem retrocede? Quem vai para frente? Quem vai para trás? Uma ideia, uma ilusão de que esse eu percorro um caminho que vai chegar a algum lugar. Sendo que o principal ahá é justamente você perceber que já está aqui. Esse é o grande ahá. Iluminação espiritual não é uma história criada, não é algo a ser experienciado. É algo a ser reconhecido. Porque todo mundo aqui, que está aqui pelo menos me ouvindo, eu tenho certeza que é maluco o suficiente, que já fez terapia, que já fez não sei aonde, que fez não sei o quê, papapá. Sabe quando você tem uma virada de chave e fala assim, nossa, eu ajo desse jeito porque eu percebi isso? Tuf, virou a chave? Assim também é com o próprio reconhecimento da essência. Vai estar no momento em que você vai estar pura e simplesmente em silêncio para perceber que você sempre esteve aqui. Então, não estar no fazer algo, não estar no ir em busca. Precisamos, sim, ter nossas sadhanas, nossos processos, as nossas meditações. Precisamos andar correto. Precisamos, sim, compreender o que é uma compaixão, o que é uma benevolência, o que é esse despertar das virtudes. Precisamos, sim. No mínimo, sair daqui melhor do que a gente chegou, essa é a nossa função. Temos que sair daqui melhor do que a gente chegou. É a nossa função. A gente tem que ter uma função aqui. Ó, não tenho a menor ideia do que está acontecendo, mas, cara, eu preciso sair daqui melhor do que eu cheguei. Então, seja onde for, na sanga, em casa, na família, na igreja, sei lá onde, em qualquer lugar, tenha essa percepção. Buda faria isso? Cristo faria isso?
Alá faria isso, sei lá quem faria isso, Tara faria isso, Saulo faria isso, sei lá quem faria isso. Faria isso? Aí você percebe em todas as escrituras é amor e é fogo consumidor. Porque para nós que temos uma consciência limitada nesse planeta, o divino precisa fazer com que, às vezes, a percepção de que esse caminho retrocede é uma forma de compreendermos como trilhar os melhores caminhos. Aí eu não sei se eu estou travando para vocês ou não, eu estou me enxergando meio mas está tudo certo, então está tudo bem. Então eu fecho essa questão na decodificação que eu fiz em 2017, 2018, não sei, da frase eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Então vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Eu sou. Presença. Presença, consciência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. De mim quem? Eu sou. Se a decodificação está correta, é através da presença. Assim como no fechamento dessa questão, para falarmos de flow, caminhos, retrocedeu, foi para frente, foi para trás, fez um zigue-zague. Eu sou o caminho, o caminhar e o caminhante. Essa é uma outra decodificação correta. Porque dessa forma a gente consegue entender que tudo parte do mesmo ponto. Essa chave precisa virar, porque senão nós continuaremos a observar as acontecências e os fenômenos de uma posição de vítima, aonde nós somos vítimas do acaso. Não é Lulu que falava? Vítima das circunstâncias, não é, Lulu Santos? A gente não é vítima das circunstâncias. Nós não somos vítimas do acaso. Podemos não concordar, podemos não ter a consciência do porquê estamos passando por aquilo naquele momento. Mas aprendamos a receber como um convite a perceber a graça no presente que nos é ofertado. Espero ter respondido a questão. Tá vendo? Porque só são duas ou três que a gente responde. A gente poderia falar mais um pouco sobre essa resposta. Vamos para a segunda, Jai. Bora, Gratidão. vamos lá. Meu pai faleceu há 7 anos e desde que herdei o negócio dele, tento fazer funcionar e fica cada vez pior. Não consigo prosperar, mesmo agindo certo com todos os funcionários e fornecedores. Vejo que todos estão prosperando, mas eu não. Por que ele não me dá permissão para prosperar? A minha pergunta é por que Deus não me ouve? Por que nada dá certo por mais que eu me empenhe? A pergunta correta
ela seria porque ele, essa pessoa, um questionador, não se permite. Porque enquanto formos buscar em uma condição externa, nós estaremos ignorando o nosso próprio caminhar. Não está sobre fazer o correto. Fazer o correto não faz mais do que obrigação para qualquer pessoa. Tratar os outros bem não faz mais do que obrigação. Amar ao próximo, servir ao próximo, não faz mais do que a nossa obrigação. Isso me lembrou um conto que eu fui contar um conto, e eu sempre aumento um ponto, claro. Fui contar um conto, foi para a Baia há pouco tempo atrás. E o que que aconteceu? Eu falei com ela assim: você se lembra do conto de quando uma devota recebeu o guru na casa dela? E ela falou assim: não me lembro. Aí eu só respondi para ela assim: que pena. Obviamente eu não iria contar, porque eu acho que as histórias, elas devem ser lembradas e devem ser compartilhadas, porque senão elas não têm muita função. Mas eu acho que várias pessoas já ouviram essa história milhares de vezes. Muitas pessoas mais antigas já ouviram, com certeza. Talvez as pessoas mais novas ainda não tenham ouvido. É um conto, desses contos que a gente conta e que a gente fala, porque era o guru, era o sábio zen, era o monge, cada um vai contar talvez de um jeito, da mesma forma, mas a história, ela traz uma concepção interessante para a gente entender essa questão que foi trazida aqui, tá? Então, era uma vez um guru que ia chegar em uma cidade e ele ia ser recepcionado, ia ficar na casa de uma devota dele. E essa devota, ela era uma devota muito abastada e ela era uma devota que sentia muita felicidade ao receber as pessoas em sua casa. Então, para ela, não, eu recebo e vou receber. Então, ela adornou a casa inteira com as mais belas flores, os mais belos aromas e tudo aquilo para receber o guru dela. E aí, ela pediu para os servos dela pintarem pelas paredes da casa os mais lindos sutras, os mais lindos mantras, eu vou trazer dessa forma porque fica, né, de mais simples entendimento. Então, os mais lindos mantras, as mais simples e lindas escrituras em ouro, em todas as paredes da casa dela, para ficar a casa toda adornada, toda linda, para receber o guru. E aí, o guru passou uma semana na casa dela e conversou sobre diversos assuntos e recebeu muitas pessoas e abençoou a casa, abençoou a família e foi tudo muito lindo e foi tudo certo. Ao final da sua estadia, quando o guru estava saindo da casa dela, ela virou e falou assim: eu não acredito que você não viu as paredes da minha casa. E ele, para, você estragou tudo. Claro que existem as histórias, existem as suas composições, existem os seus finais, mas eu termino aqui desse jeito para a gente trazer aqui uma história que é ligada à outra, que é ligada à primeira pergunta. Normalmente todos os darshans eles são assim, né? Uma história ela vai complementando a outra e elas vão se unindo e formam um único conto, né, inteiro, aonde realmente aquilo que eu estou fazendo é porque eu quero, gostaria, é porque eu estou esperando algo em troca. Será que o
pai dessa pessoa não o abençoa? Ou ele não percebe a bênção que já tem? Isso, de certa forma, não foi reconhecido. Será que durante a vida os ensinamentos foram passados em formas de bênção e aquilo não foi percebido? É mais fácil eu apontar o dedo e olhar para o outro? Ou é mais fácil eu olhar para mim e perceber o quanto eu não estou sendo grato por aquilo, por aquela oportunidade? Ou será que eu estou querendo perseverar algo para que eu honre a história do meu antepassado, mas que talvez no fundo ela não tenha muito a ver comigo? Então ela é uma questão que ela não tem uma resposta correta, porque todas as respostas estariam corretas, porque elas seriam suposições. Porque na pergunta não está caracterizado o autor da pergunta como alguém que deveria ter alguma responsabilidade sobre isso. Porque você vê, o autor da pergunta está cumprindo com todas as obrigações. Só pode ser meu pai que me abençoa ou alguma outra coisa que eu não esteja vendo. Normalmente, quando o carro derrapa numa curva, normalmente, o problema está entre o volante e o assento do motorista. A não ser que seja uma falha técnica, um problema realmente, ou algo da Matrix ali e vai fazer com que eu me choque no muro, mas normalmente, quando eu derrapo o meu carrinho é porque eu não vi algo. Eu não estou vendo algo ali. Não existe uma resposta certa, mas existem indicativos na própria pergunta de que estou buscando por uma validação. Estou buscando por algo fora, até mesmo algo para culpar, prestem atenção, algo para culpar para que eu possa sair dessa posição que inconscientemente eu não queira assumir porque ela sempre foi do meu pai. Às vezes eu estou nessa posição porque eu precisei estar nessa posição. E talvez falir de forma inconsciente, tá, pessoal? Não estou falando que isso é de propósito. Falir, abrir essa energia para o erro, nesse sentido, pode ser uma ação inconsciente para que eu justifique a minha retirada. O que também seria justo. Então, vou ler aqui a pergunta 2. Não vou nem comentar o 7, né? Porque o 7 é todo cabalístico e ppp, papapá. Meu pai faleceu há 7 anos e desde que herdei o negócio dele, ou seja, preste atenção, herdei o negócio dele. Então é o que eu estou trazendo para vocês aqui no momento. Herdei o negócio dele. Tento fazer funcionar. Então percebe que não tem responsabilidade. Estou falando de uma forma que as pessoas que me escutam falando às vezes acham que eu estou sendo duro, mas eu estou dizendo que as respostas elas são para todos nós.
Não é para uma pergunta. A pergunta abre o campo para que a gente traga apontados de maneira geral, de forma atemporal. Ok? Então, eu não estou sendo pessoal aqui. Eu não sei nem quem fez a pergunta. Então, não há pessoalidade. Isso precisa estar claro aqui para todo mundo. Então, eu herdei o negócio dele. Ou seja, não considera como dele. Considera ainda como do pai, mesmo o pai estando morto. Tento fazer funcionar. Então, se você tenta fazer funcionar, já não está funcionando. Fica cada vez pior. Não consigo prosperar. Mesmo agindo certo com todos, funcionários e fornecedores. O que nós iniciamos falando, que é assim mesmo que funciona. Tem que ser. Nós precisamos honrar os nossos compromissos. Eu vejo que todos estão prosperando, mas eu não. A gente pode ir para a primeira questão que foi colocada sobre a confusão entre propósito e conforto também. Porque ele não me dá permissão para prosperar. Ou seja, o filho ainda não assumiu o papel de guiar a própria vida. Está esperando pela aprovação. Minha pergunta é, aí tem outra pergunta, questão no meio, por que Deus não me ouve? É porque tem barulho demais. Mas não é Deus que não te ouve. Deus mora no silêncio. Deus está no vazio e silencioso ser. Porque nada dá certo por mais que eu me empenhe. A questão foi respondida. Automestria, autogestão, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então, haja mais amor a começar em mim. Não é isso? Então, a começar em mim. Aí a gente volta na mandala da vida, a gente volta no ponto que se inicia, que eu preciso ter firmeza, clareza. O que vem dali depois pode ser intuitivo ou não, mas eu preciso, como é que eles falam lá no candomblé? Firmar o ponto. Não é isso que fala de firmar o ponto aí, ó. Todo mundo firmar o ponto. Então, é firmar o ponto. Autoresponsabilidade vai trazer resultado. Não posso esperar uma bênção do meu pai, eu não posso esperar. Se eu quero esperar, tem algo que é para todos nós aí, para que todos nós observemos. Precisamos das bênçãos dos nossos pais para prosperar? Sim, precisamos, principalmente do nosso pai. Precisamos. Você está usando isso de desculpa para não prosperar? Aí é uma outra questão. Vamos para a terceira, Jai. Bora. Existe as projeções dentro das relações. Elas sempre existirão e cabe a nós estarmos atentos, ou conforme a clareza, essas projeções se diluem com o tempo. Quer que eu responda em 30 segundos ou em 30 minutos? Só para eu saber o seu tempo, já é assim, só. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Enquanto estivermos inconscientes, nós estaremos sendo guiados por uma ideia, por uma ilusão. Nós estaremos sendo guiados por aquilo que a nossa mente acredita ser real. É por isso que não tem como ninguém te mostrar o caminho. Você tem que descobrir o caminho por si mesmo. É por isso que não existe a
nenhuma pessoa séria, sábia, que vai dizer a você o que você tem que fazer. Porque uma pessoa sábia e séria reconhece que o teu caminho vai te levar no teu perfeito lugar e evolução. Então, nós precisamos compreender uma coisa aqui. As projeções, elas vão existir enquanto não existir clareza. Quando se tem a revelação do que se é, não existe mais confusão. Porém, há o que a gente brinca carinhosamente de desligar o motor do ventilador, que é uma forma carinhosa que eu chamo, que eu já vi a Viti chamando, que eu já vi a Mahadevi Om chamando, que é desligar o motor do ventilador. E o que é desligar o motor do ventilador? Você pode cessar a fonte por onde existe aquela rotação, aquela confusão mental. Mas ela irá continuar rotacionando até o momento em que perder a inércia. Então você vai despertar e você vai dar ainda algumas voltas, porque aquilo precisa se firmar. Só que não vai ter mais a mesma força até chegar em um momento de total clareza, o qual essa hélice cessará a tua projeção magnética. Quando ela se cessa, existe o relaxamento. É por isso que, lá em 2019, eu já falava assim, a iluminação espiritual é só o início. É porque nós imaginamos que é um lugar a se chegar. Mas eu vos digo em sã e total consciência de que não faria mais do que obrigação do buscador espiritual alcançar, no mínimo, o primeiro degrau de iluminação. Não para embutir uma responsabilidade ou para exercer algum tipo de culpa. É porque é o que é. E a partir do momento em que você cessa, desliga esse botão, outras velocidades irão acontecer em termos de vibração, o qual, quando alcançarmos vibrações cada vez mais altas, teremos menos interferências. É por isso que, ainda que eu caminhe no vale das sombras, o meu Senhor estará comigo. Não importa absolutamente nada o que estiver acontecendo com você. A não identificação não é um conceito. Ela realmente é o que é. Quando você já sabe que aquela cobra de borracha é uma cobra de borracha, alguém vai pegar e vai te jogar e você já sabe que é de borracha. Você não vai tomar mais susto. Diferentemente, talvez, da primeira vez que você não soubesse que ela é uma cobra de borracha. Então, você perceba que eu estou trazendo a cobra no sinal de serpente, no sinal de conhecimento. Não tem ponto sem nó. Então, se alguém te jogar o conhecimento, talvez no início você vai se assustar, mas depois você vai compreender que aquilo é o que é. Quanto mais você for para dentro, mais você vai perceber que talvez aquele absurdo que você tem ouvido Saulo falar, talvez não seja tão absurdo assim. Talvez, se você vê um vídeo de 5 anos atrás, você veja e fala assim, gente, mas ele está falando a mesma coisa que ele está falando hoje.
É, é a mesma coisa. Só que você vai ouvir e vai entender de uma forma nova. Porque sempre é renovado o espírito daqueles que buscam por uma fonte limpa de conhecimento. Então percebam que toda a atuação de alguém que transmite um conhecimento atemporal, vivo, não parte de um saber, parte de um não saber, parte de um eterno lançar-se ao escuro, de responder questões ao vivo na hora de que não tem a menor ideia do que está sendo dito, falado, porque não está em uma preparação, está em um despreparo. Porque uma preparação vai levar você a um teatro, a uma ilusão, a um fantoche, a um estado que você gostaria de estar, experienciar, ser, sentir. E nós não estamos falando sobre isso. Quando estamos falando sobre galgarmos os degraus da iluminação espiritual, seja o primeiro deles, nós estamos falando em nos reconhecer. Então é sobre isso que nós estamos trazendo aqui. Então, as projeções elas irão existir porque é uma das formas, um dos mecanismos, inclusive, de defesa do nosso próprio, da nossa própria psique, eu não sei nem do que eu estou falando, para que nós não tenhamos que olhar para dentro de nós com tanta profundidade, para nós não destruirmos o que nós reconhecemos como eu ou self. Então, a forma do mecanismo de defesa do nosso organismo é fazer com que nós projetemos, ou seja, tiremos de dentro de nós. E uma das mesmas formas, porque é uma espada de dois gumes, a pedrinha que você manda, ela vai voltar uma hora, fica tranquilo, é uma pedra, uma espada de dois gumes. Da mesma forma que existe a defesa para a projeção, para estar fora, existe um mecanismo da tua própria família de alma, sua mônada, as suas virtudes, a sua personalidade mais profunda, de tentar mostrar a você, por meio dessa mesma projeção, que aquilo é você. Então, é um espelho. Estou vendo aqui, querido Nathan, querido Fred, aqui, e em uma aula de inglês que ele muito gentilmente cede o seu tempo como seva para que eu fale meu inglês mexicano de uma forma maravilhosa. A, a gente fez uma brincadeira de projeção e que eu tenho certeza que cada um de vocês ou já passou, ou está passando, ou irá passar por essa projeção que eu vou trazer a vocês aqui agora. Seja comigo, seja com qualquer outro guia, mestre, guru, o que quer que seja. Você vai passar por isso. Se você não está passando, você já passou ou vai passar. Fica tranquilo. Você que fala que me ama hoje, eu sei que amanhã você vai estar me odiando. Depois de amanhã você vai estar me amando de novo. Não tem problema. Mas percebe a projeção e a brincadeira nas palavras. Se você tem um espelho no meio, você tem God, Deus, em inglês. E se você inverte na projeção, você tem dog, cachorro. Então você tem Deus e cachorro na mesma palavra. Você só inverte na projeção. Então você tem o cão e Deus. Você tem as duas faces, você tem luz e sombra, você tem. É a projeção perfeita. É a brincadeira perfeita. Dog, God.
Só você inverter as letrinhas. Então, hoje, se você está bem consigo mesmo, eu consegui ajudar você em alguma coisa, eu sou God. Se amanhã eu uso a muleta que eu te dei para chutar ela, para fazer você andar com suas próprias pernas, você vai falar dog. É a projeção. Então, quanto maior clareza nós tivermos, menos serão essas identificações. Mas qual que é a maior clareza? É de quem é o guru? De quem é o mestre? Não! A maior clareza que nós precisamos ter é conosco mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas manifestações. Se eu estou insatisfeito, não é o Homer Simpson? Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Eu preciso achar alguém. Quem que eu vou achar? Se eu tenho uma tendência homofóbica, se eu tenho uma tendência racista, se eu tenho uma tendência a ser grosseiro, se eu tenho uma tendência, eu preciso expurgar isso de alguma forma. Quem melhor para expurgar se não Deus, se não cachorro? É o que você está vendo. Sempre é assim. Ah, mas isso é papo. Não, nunca é com ele. Não, é sempre comigo. Então, quando tiver ainda mais clareza, você vai ver que não existe o outro. E que você também não existe. Já falei algumas vezes. Nem eu tô aqui. As pessoas não acreditam que eu não tô aqui. Nem eu tô aqui. Quem tá aqui é o corpo que tá falando com vocês. Mas eu tô, ó. Quando eu venho pra cá, eu venho consciente, dou oi, depois eu vou embora. Quem fica aqui é um reflexo. Já viram quantos anos-luz para chegar uma informação, uma foto, uma imagem? Quanto tempo demora de projeção para isso acontecer? Há quanto será que você está distante de si mesmo e ainda não percebeu isso? Que aqui você só está experienciando uma vida. Experienciando uma plataforma. Acolhendo com sentidos, recebendo informações, como um robô enviado para Marte. Para recolher pedras, areia, andar no solo, procurar água, se relacionar, experienciar os sentimentos, sofrer, amar, matar, morrer. É o que os robôs fazem em Marte. É o que os humanos fazem na Terra. As projeções, elas acontecerão e se cessarão conforme a clareza. E a pergunta sobre diluir com o tempo, ela faz sentido quando a gente usa o exemplo de desligar o botão do ventilador. Porque a roda vai girar até com que se tenha a total compreensão daquele ciclo. 3 perguntas respondidas. 1 hora cravado, porque a Jai falou 3 minutos a gente começa, então são 10:03, tá vendo? É assim que funciona a espiritualidade, para quem gosta de fenômenos. 1 hora cravado. Jai, você vai querer ter bônus?
Tem? Vai ter bônus? Então, eu acho que seria legal. Só que ao invés de ler, sei lá, me veio de abrir aqui pro pessoal se alguém tem alguma pergunta para fazer online na hora. Vai que. Temos perguntas para ler, mas pode ser interessante também. Aí Eu não sei. acho, eu não sei. Eu, por mim, tanto faz. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer aqui agora? A gente dá dole uma, dole três e dole quatro. Enquanto eu caço. Antes que façam a pergunta, eu adianto que não vou responder sobre questões místicas, esotéricas e etc., porque não faz sentido. Sabe? Do tipo assim, e aí não sei o quê, e papapá, e aí, sabe? Acho que não faz sentido. Se a gente está resolvendo espiritualidade prática aqui, eu acho que o legal é a gente trazer questões práticas. Alguém quer trazer alguma questão prática? Ou a Jai lê. A Jai tem outras questões lá que foram feitas. Não? Ok, Alguém? então, Jai. Oi, Opa, boa vamos noite. lá. Boa noite. Oi, boa noite. É, desculpa estar sem a imagem aqui. É, eu tô com uma questão, eu tô há alguns meses lidando com ansiedade e tô num processo, né, com essa questão já há um tempo. E tô num dilema de se eu sigo com o tratamento que eu tava fazendo, natural, ou se eu me rendo à medicação alopática. E eu sei que é uma resposta que vem de dentro, mas ao mesmo tempo é como se uma parte minha me dissesse para resolver isso e tomar medicação e seguir e pôr a vida para andar. E ao mesmo tempo tem uma parte minha, é, não sei se conectada a algum apego, que me diz para não tomar essa medicação e é, lutar, sei lá, no sentido de seguir com esse tratamento natural. E eu sei que a questão é mais profunda, que não é só a medicação, mas é, eu fico muito nessa questão, tentando encontrar uma saída. E queria alguma clareza sobre isso. Me perguntaram, é medicação para ansiedade. É uma medicação psiquiátrica. Perfeito, querida. Você encerrou a sua questão? Sim, Tá. Querida Tamarindo estava comigo em São Paulo, não é isso? sim, Roda de Diksha, Centro Triskelion. Muito bem. Querida, antes de mais nada, eu preciso responder a você que nenhuma pessoa deve dizer a você o que você deve fazer ou não. Nenhuma pessoa que esteja ligada à espiritualidade de forma séria vai dizer a você se você deve ou não tomar uma medicação, parar com uma medicação ou qualquer coisa que seja. Você nunca vai me ver e talvez você não veja nenhuma outra pessoa séria falar sobre
partidos políticos ou religiões ou qualquer coisa que seja nesse sentido, porque a espiritualidade pura, ela considera que todos os caminhos vão te levar ao seu perfeito estado natural. Então, não há nenhuma indicação ou contraindicação, absolutamente nada. Então, assim, se você me perguntar se eu uso medicamento, eu não te responderia, porque não faria nenhum sentido. Se você me perguntasse de uma forma corriqueira, tranquila, eu te responderia: não, não uso nenhum medicamento. Ou não, estou usando tal medicamento. Mas, ao perceber a questão, a gente precisa estar atento à nossa resposta, né? Assim como ninguém me pergunta em quem eu voto, se eu tomei vacina ou se eu não tomei, se eu sou vegano ou se eu não sou. Ninguém me faz esse tipo de questão. Por quê? Porque eu não estou em posição de dizer a alguém o que ela deve ou não fazer. Isso não diz respeito a mim. Então, esse é um cuidado que eu tenho. Mas eu vou lhe dar uma resposta. E a minha resposta não é sobre medicação. E é ao mesmo tempo. Nós, de certa forma, querida, nós estamos acostumados dentro da nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade aqui ocidentalizada, nós estamos acostumados a não sofrermos ou não querermos buscar o sofrimento, nós não queremos experienciar o sofrimento, nós não queremos sofrer. E muitas vezes as dores são extremamente necessárias para que nós nos desenvolvamos e nós consigamos compreensões muito profundas sobre nós mesmos. Isso é autoconhecimento. Quer dizer que um dia de uma dor de cabeça muito profunda eu não possa tomar um remédio papum? É claro que eu posso. Mas isso é uma desculpa para eu não sofrer, para eu não olhar para essa dor, ou essa é realmente uma ação genuína minha? Então, nós não estamos nos encontrando mais com as pessoas, nós estamos online. Nós não estamos nem perdendo tempo fazendo algo, talvez com as nossas próprias mãos. Eu sei que temos muitos artesãos aqui, então não é para todos, mas assim, de uma forma normal, né? A gente encaminha mensagens, não é isso? Nós encaminhamos mensagens, encaminhamos vídeos, encaminhamos fotos, encaminhamos textos. A gente nem se dá mais ao trabalho de falar: olha, parabéns para você. Eu desejo que você seja muito feliz. Lembra aquela vez que a gente estava nadando e foi super divertido juntos? Não, a gente não faz isso. A gente pega uma figurinha e manda. Não é isso? É assim que a gente se lembra das pessoas. Então, nós estamos em uma fase da humanidade, e isso faz parte da transição planetária, assim como a digitalização de tudo, de documentos, de dinheiro, assim como as próprias pandemias, assim como toda essa movimentação. O deixar de sofrer faz com que você fique escrava de um sistema, o qual ele fornece a você todos os meios suficientes para te sedar. 93% de cesarianas parece bom para vocês? Eu não acho que isso seja comum. Eu não acho que todos os bebês hoje não consigam ser paridos. Eu não acho que todos os bebês têm cordão umbilical enrolado. Eu não acho que 93% das mulheres não tem um quadril forte o suficiente para parir uma criança. Ou não tem tamanho suficiente, altura suficiente, peso suficiente. Eu não acredito nisso. 93%?
Eu não acredito nisso. Eu me lembro, quando eu era um jovenzinho, agora eu posso falar assim, né? Eu e meu querido Ernesto, que está aqui comigo, né, a gente pode falar assim, né? Quando a gente era jovem, né? Eu fazia parte de uma banda de rock. E aí tinha os meninos e tal. E, e tinha uma música que eles cantavam assim. Aí era uma crítica social à questão da mulher montada, eu vou dizer dessa forma, né? Eu não estou sendo preconceituoso, machista ou misógino. A ideia de trazer aqui essa representação é para que a gente mostre o quão estamos artificiais, tá? Então eles cantavam assim há 30 anos atrás. Sim, as calças de lycra enganam, as meias melhoram as pernas, os saltos aumentam o corpo, as toucas alisam o cabelo, e aí assim ia falando e falando, né, ali das meninas e tal. O ser humano é muito artificial. Por quê? Ele não quer perecer, ele não quer sofrer, ele não quer sofrimento. Então, se a droga existe para que o sofrimento não venha, e é fácil, e é simples, e está na mão, é muito melhor eu tomar uma droga, um medicamento. Eu estou chamando de droga, mas, né, medicamento. É nesse sentido que eu estou trazendo, sei que você sabe. Então, é muito mais fácil para mim eu resolver o problema dessa forma do que eu compreender o que me leva ao estado de ansiedade que eu chamo de uma das doenças dos próximos séculos. Eu falei isso há muitos anos atrás. Síndrome do pânico, a ansiedade. Essa minha fala tem a ver com não tome medicamentos? Não. Se você tem uma recomendação médica e se você acredita que é necessário o medicamento, tome o medicamento. Se você se sentir com o medicamento, utilize o medicamento como uma plataforma para que você consiga vencer essa doença. Se você acredita que não, não use o medicamento, mas utilize da sua própria dor para obter autoconhecimento suficiente para vencer essa doença, porque é possível. É possível. Quando lá atrás eu iniciei meu processo de despertar, e ele foi muito duro, e vocês imaginam talvez um pouco do que vocês passam com relação ao autoconhecimento, ou qualquer coisa que seja, as pessoas entram em processos e sofrem, né, e pira o cabeção, você imagina como é que é quando você estiver atravessando um túnel de verdade, para você sair ali do outro lado. Lá atrás, quando eu iniciei meu processo de despertar, minha vida inteira ficou em ruínas. Eu não falo muito sobre os meus processos, eu falo mais pessoalmente ou qualquer coisa que seja, porque eu acho que não diz respeito também. Às vezes, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa, a gente pode fazer uma live só sobre isso, processos, né, de despertar e etc e tal. Mas foram ah, foram questões muito sérias que eu precisei vencer. E dentre elas questões físicas, mentais, emocionais. Lá atrás eu tive um processo muito profundo de depressão, quando minhas empresas todas faliram, quando eu perdi tudo que eu tinha e os meus pais adoeceram e aquela coisa toda acontecendo. Tomei remédio para ansiedade, para depressão. Meu estômago não parava. Para quem tem refluxo, azia, eu tive hérnia de hiato, eu tomava 3, 4 omeprazol por dia que eu precisava de tomar. Era uma loucura. Então lá atrás eu utilizei da droga, do medicamento, como uma plataforma para me levar a um outro lugar, não para que cessasse a minha dor,
Não para que fizesse com que, eu quero parar de sofrer. Não, mas que eu pudesse me sustentar e, e ter algum tipo de foco. Então, foi necessário lá atrás para mim. Não quer dizer que seja para você, não quer dizer que seja para alguém ou para ninguém, mas eu tive que passar por isso lá atrás. Como todas as perguntas elas são continuação uma da outra, na outra a gente falou sobre clareza, né? Então, quanto mais você vai chegando aos estados, você percebe que tudo isso também é uma ilusão. Mas é uma ilusão que dói, é uma ilusão que machuca, é uma ilusão que é um tapa na cara que machuca. Então, se existe algo dentro desse jogo que faz com que esse sofrimento reduza, e isso pode servir como uma catapulta para que você seja de verdade uma pessoa melhor para você, uma pessoa melhor para o planeta, uma pessoa melhor para os outros, utilize dessa plataforma para isso. Mas nunca nos esqueçamos que a dor é extremamente necessária para o autodesenvolvimento. É preciso a chuva para florir, não é isso? Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Né? Já tem até satsang também dessa música, a gente já fez também. Já decodificamos essa música, já decodificamos a oração. Então, querida Tamarindo, e eu te chamo pelo seu sobrenome porque eu adoro tamarindo, eu plantei um pé de tamarindo maravilhoso lá na Flor do Alto. Espero que ele prospere, assim como eu também espero que você prospere. Eu espero que você seja capaz de superar a si mesma nesse movimento, seja capaz de vencer a si mesma, para que você floresça e dê bons frutos. Tem o tamarindo azedo e o tamarindo doce. Eu plantei o azedo, mas eu sei o que eu plantei, viu? Então eu espero que você seja o melhor tamarindo que você consiga ser, que você seja o melhor fruto que cresça nessa árvore maravilhosa que você já é, que você consiga, com todas as nossas bênçãos, se encontrar, se curar e ser melhor para si mesma. Então, eu responderia a sua pergunta sobre se você vai ou não para uma medicação, se você faz ou não uma coisa. Eu responderia para você: o que faz o teu coração vibrar? É ali que está a resposta. Porque muitas vezes nós não estamos percebendo o momento presente como um presente. E a ansiedade é algo que está lá na frente, que não aconteceu. E como é uma projeção, como foi lá atrás na primeira pergunta, na segunda, na terceira, no controle, em tudo que a gente falou, aquilo que você projeta pode não acontecer e vai gerar uma frustração muito grande, porque nada está programado para acontecer do jeito que a gente quer. Se é um despertar de verdade, minha querida, meu querido, prepare-se para a montanha-russa. Se você está sentindo os sintomas da ascensão, os sintomas do despertar, minha querida, meu querido, é assim mesmo. E vai ficar cada dia pior, até com que você pare de lutar. Quando você parar de lutar, a coisa vai acontecer. Só dói, só machuca, porque existe esforço, porque existe luta. Trazendo com relação à ansiedade, trazendo com relação, vi a Milena aqui passando aqui, tô vendo a Mi com a mão na cabeça.
Eu tive dor de cabeça a minha vida inteira. Tinha dor de cabeça todos os dias, várias vezes por dia. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu era uma criancinha, sei lá, de 2, 3 anos de idade, eu tinha dor de cabeça. Eu não tenho mais dor de cabeça. Raras são as minhas dores de cabeça. Raras. Para alguém que precisava andar com remédio no bolso, porque eu não sabia qual que seria a próxima crise. Eu já conversei até com a Mi sobre isso, né? Já fui até internado em hospital, tomar morfina e um monte de coisa, e dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E nada. Onde estava essa dor de cabeça? Onde ela está agora? Por que que ela está aparecendo para mim? Por que que eu tô ansioso, ansiosa? Por que que eu tenho síndrome do pânico? Por que que eu tô nostálgico? Então é muito mais do que uma questão, como a Natália falou aqui. Não é sobre tomar ou não remédio. É sobre querer despertar ou querer deixar de sofrer. Voltando na primeira questão, a confusão entre propósito e conforto. A atitude é a mesma. O que modifica os meus frutos? O intento. É sempre assim, né, Jai? A gente dá a volta e volta na primeira questão, na primeira resposta. Vocês podem ver qualquer vídeo de Dasha. É sempre assim. Tem vários lá no nosso canal do YouTube com muitas perguntas. Umas boas, umas ruins que a Jai faz, mas assim, tem muitas boas. Muitas boas. Mas umas bem ruinzinhas de Pajai, que ela põe lá que... tem umas lá que vocês vão ver a Jai com a carinha dela, assim. Brincadeira. Mas a gente sempre dá a volta e fecha o ciclo perfeito, porque todas as questões estão interligadas, porque todos somos a mesma coisa acontecendo aqui. É uma história criada. E o quanto antes a gente acordar dessa ilusão, melhor para nós. Então, que a gente utilize dessas bênçãos, a gente se utilize para dessas bênçãos para que a gente possa se encontrar de uma forma real conosco. Esse é o caminho. Essa é a verdade. E essa é a vida. É por isso que ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Querem fechar com chave de ouro? Ou tá todo mundo com sono? Tá todo mundo com sono ou vocês querem mais uma? Quer mais uma? Mais uma? Pra gente fechar com chave de ouro? Jai, manda uma aí então. Gratidão, Natália. Quando eu colher meu tamarindo, eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Ou então você vai lá na Flor do Alto colher. Vamos lá. Mas só lê aquelas que a gente. Aquelas que a gente combinou, tá? Só lê aquelas que a Tá, gente só combinou combinada, né? pra gente fazer a história certinha, tá? Ó, a Natália Tá. falou que ela quer ir na Flor. Ô, Natália, em maio você vai, hein? Tem festival lá, ó. Fala, Jade. Gratidão, Vamos lá. Lu. Então, pior que eu vou trazer uma mesmo aqui que fecha o ciclo, porque realmente essa coisa de expectativa e frustração estava no campo, então eu vou trazer ela. Vamos lá. Como se libertar das expectativas, frustrações e ter uma mente livre delas? Isso parece totalmente distante da minha realidade.
Vou responder em 3 minutos para dar 10h30 e todo mundo dormir, tá bom? Expectativa, controle, que eu tô querendo, tá lá na frente, não tá no momento presente. Frustração, controle, tá lá na frente, não tá aqui, não tá no momento presente. Pronto, respondido. Tô brincando. É porque por que tá tão fora da realidade, né? Tá tão fora da realidade porque tá querendo construir uma realidade, que é se ter controle. É pura e simplesmente controle. Pura e simplesmente controle de toda a situação. Então, quando alguma coisa foge ao controle, realmente vai dar ruim. Então, vai haver uma frustração, porque não vai alcançar aquilo que se estava esperando, aquilo que estava almejando, aquilo que era o que é. Então, a gente tem aí uma similaridade muito grande da resposta anterior, aonde a gente está pura e simplesmente trazendo aqui sobre não vivermos o momento presente. Faz o link com a empresa do filho lá do dono, lá do pai que faleceu, porque não está sendo grato, ou não está se reconhecendo grato, né, pelo momento. Então tá tudo lá na frente. Então vai ter frustração, vai ter controle, vai ter geração de expectativa. Por quê? Porque quer chegar a algum lugar. Então, não é mais sobre aproveitar aquilo que está disponível para mim. Estar em querer aproveitar aquilo que eu acho que é meu por merecimento. Sabe o que acontece? Se você tem uma arma na mão, você assalta um banco. Porque é aquilo que você acha que é seu por merecimento. Então, qual é o intento que está criando todas as atitudes e as decisões que estão sendo tomadas? Alguém que está querendo exigir algo de alguém? O segredo está em observar a fonte. Quando a gente joga uma pedra na água, ela tem um ponto e ela tem a refração toda dela, o espelhamento todo dela. Se nós buscarmos observar somente as ondas, a gente vai se esquecer de que elas foram geradas por uma força anterior. O que gerou a força que criou essa onda? É sobre isso. Porque se essa onda não está grande o suficiente, tem alguém muito decepcionado com ela. Se essa onda está grande demais, tem alguém muito decepcionado com ela, tenho certeza. Agora, se essa onda é apenas uma onda e ela segue um caudal que foi criado por algo, aquela onda nada mais é uma manifestação de uma pura consciência. Então, quando nós falamos sobre as ondas, nós estamos falando sobre manifestações que são criadas e recriadas e replicadas por meio de uma força. Quem está quem está exercendo este esforço com este intento? Eu sinto
eu penso, eu ajo, eu manifesto. Não existe manifestação se um desses fatores aqui não estiverem de acordo. O que eu estou sentindo, a forma com que eu estou agindo, quais são os pensamentos que estão sendo gerados por meio disso, é a manifestação que eu estou passando. Não tem erro. A gente pode não querer ver. Não tem erro. Aonde eu queria estar, aonde eu queria chegar, aonde eu acredito que deveria ser o meu lugar, o que está guiando esta minha experiência? Qual é a ponta que está descrita como norte nessa minha bússola? O que tem por trás desse norte? Porque se isso for uma mentira, toda a sua vida está pautada na ilusão da mentira. Você vai colher todos os frutos da mentira. Você vai se alimentar deles e eles não vão saciar a tua fome. É por isso que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Não é porque é uma água boa, não é porque é uma água. Nossa, aquele poço ali, ó. Samaria tinha um poço assim que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam como é que era a água de lá, de tão boa. Não dava nem mais sede. Você tomava e não tinha mais sede. É disso que a gente está falando. Sacia a tua sede pelo teu espírito. Cessa uma fonte que precisa de algo externo para jorrar. É você consigo mesmo. Nutre o espírito. Porque todo o resto lhe será acrescentado. E aí, vou pedir para a própria Jai buscar rapidamente na internet, ou quem for mais rápido que ela, para ler uma passagem para nós. Olhai a relva do campo, as aves no céu. Tem gente que sabe de cor. Não. Passagem bíblica. É Mateus? Deve ser. Me diz você. Vamos lá. Essa aqui. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vos, Pai Celestial, as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Continua. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar
um côvado a sua estatura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Gratidão, querida. Namastê. Gratidão a todas, a todos pela presença, pela oportunidade da gente estar aqui. E que esse ciclo seja um ciclo de profunda expansão. Mesmo que doa. É extremamente necessário isso nesse momento. Namastê, pessoal. Muita luz, muita paz, muita bênção. Muito agradecido pela oportunidade da gente estar aqui junto. Gratidão.